Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa história incrível, a vida de Daniel. Pensa só, uma jornada de fé que não se abala, desde um jovem que é levado como prisioneiro até se tornar um ancião respeitado por todos. E tudo isso culmina, olha só, numa das orações mais fortes de toda a Bíblia. Vamos entender como isso aconteceu. A história do Daniel já começa com uma pergunta que deixa a gente pensando, né? Como é que pode um adolescente, arrancado da própria casa, jogado no meio de um império inimigo, não só sobreviver, mas virar conselheiro de reis, uma figura de poder e, acima de tudo, de uma integridade absurda? A trajetória dele, sinceramente, desafia qualquer lógica. Então, para a gente ter uma ideia, tudo isso começa quando Daniel tinha uns 16 anos. 16. Ele era da nobreza, da linhagem real de Judá, e de repente é levado embora para a Babilônia, bem na primeira leva de exilados lá por 606 a.C. Pensa no choque. Ele perdeu a casa, a família, a liberdade, tudo de uma hora para outra. E a realidade na Babilônia era brutal. Para servir na corte, os jovens nobres que eram capturados como Daniel enfrentavam um destino terrivelmente humilhante. E isso já tinha sido até previsto pelo profeta Isaías, olha que coisa. Tudo indica, tanto por fontes históricas quanto pela própria Bíblia, que Daniel e seus amigos foram feitos eunucos, ou seja, foram castrados e colocados para servir no palácio. É um começo de vida de uma dor que a gente mal consegue imaginar. Mas é justamente nesse cenário terrível que a fidelidade dele nasce. E essa fidelidade, que foi forjada ali na juventude, virou a grande marca da vida inteira dele. E a integridade do Daniel não foi uma coisa de um dia só, sabe? Foi um compromisso que durou décadas. E foi testado, viu? E muito, debaixo de vários impérios diferentes. E essa linha do tempo aqui mostra isso de um jeito impressionante. Olha só, com os 20 anos ele já está lá interpretando o sonho do rei Nabucodonosor. Com 35, ele vê os amigos dele encarando a fornalha de fogo. Aí o tempo passa, décadas se passam, e com 85 anos, lá está ele de novo, decifrando aquela escrita misteriosa na parede para o rei Belsazar. E para fechar, com quase 90 anos de idade, ele ainda enfrenta a cova dos leões. É uma vida inteira de prova atrás de prova e de fidelidade. E aqui está o ponto principal, a chave de tudo. O Império Babilônico, que era uma potência mundial, caiu, desmoronou. Mas Daniel continuou de pé. Ele chegou a ser o segundo homem mais poderoso do reino, mas o poder não subiu à cabeça dele. Ele encarou a morte de frente, mas o medo não conseguiu dobrá-lo. A base dele era outra, era muito mais sólida. Agora, vamos avançar no tempo e focar no Daniel já mais velho, um verdadeiro estadista. A vida dele toda foi construída em cima de dois pilares, oração e o estudo da palavra. E é justamente esse hábito, essa dedicação ao estudo, que vai levar ele a uma descoberta que muda tudo. Pensa bem, mesmo com todas as visões que ele tinha, com dons extraordinários, Daniel nunca, jamais, abandonou o estudo dedicado das Escrituras. Com mais de 80 anos nas costas, ele ainda estava lá, com os livros, debruçados sobre os rolos do profeta Jeremias, buscando entender o que Deus tinha a dizer. E é nesse estudo que ele se depara com essa profecia aqui, bem específica. Jeremias tinha escrito de forma bem clara que o cativeiro do povo de Israel ia durar 70 anos, e que depois desse tempo, Deus iria castigar o rei da Babilônia. Naquele momento, lendo isso, Daniel junta as peças. 70 anos. Tenta imaginar o peso desse número para ele. O Daniel, que foi levado de sua casa ainda adolescente, agora um senhor de idade, percebe que o tempo da profecia está chegando ao fim. O tempo do exílio do seu povo estava para acabar. O fim da destruição de Jerusalém estava batendo na porta. Isso leva a gente para uma pergunta que é central em toda essa história. Pensa bem, se a libertação já era uma promessa de Deus, um decreto, por que raios o Daniel foi orar com tanta intensidade? Ele podia só sentar e esperar, né? Mas não, a profecia não deixou ele acomodado. Pelo contrário, ela empurrou ele para a ação. E a reação do Daniel? Bom, é uma das orações mais incríveis de todo o Antigo Testamento. O que a gente vai fazer agora é uma espécie de anatomia dessa oração. Vamos desmontar ela parte por parte, porque ela é um verdadeiro modelo de como interceder, de como se chegar diante de Deus. E olha só a preparação dele. Antes mesmo de abrir a boca para falar, a postura dele já diz tudo. Ele se prepara física e espiritualmente, mostrando a seriedade da coisa. Primeiro ele foca totalmente, vira o rosto para o Senhor. Depois ele clama com urgência, com fervor. E por fim, ele se humilha de verdade, jejuando, se vestindo de pano de saco. Ele, um homem importante no palácio, se desfaz de tudo isso.
Definitivamente não era uma oração qualquer. E a primeira coisa que a gente nota é como a oração começa. Ela não começa com uma lista de pedidos. Nada disso. O Daniel começa com adoração. Ele primeiro reconhece quem Deus é. Grande, poderoso, fiel. Um Deus que cumpre suas promessas e é cheio de misericórdia. É essa reverência que dá o tom para tudo que vem depois. Depois da adoração, vem uma confissão. E que confissão! É impressionante. Primeiro, ela é coletiva. Daniel, que era um homem justo, se inclui no erro, ele diz: nós pecamos, não eles pecaram. Segundo, ela é super específica. Ele usa várias palavras para descrever o erro: pecado, iniquidade, rebeldia. É também uma confissão sincera que reconhece que o castigo foi justo. E, por fim, sem desculpas. Ele não põe a culpa nos babilônios, ele assume a responsabilidade da nação. Isso nos leva ao fundamento, à base do pedido dele. Esse contraste aqui é a chave. Ele não chega para Deus falando: olha, a gente merece porque somos bons, ou baseado em nossas justiças. Ele sabe que eles não têm mérito algum. O único argumento dele, a única coisa em que ele se apoia, é o próprio caráter de Deus, as muitas misericórdias dele. Sendo assim, o foco principal do pedido dele não era só o bem-estar do povo, a libertação deles. Era algo maior, a honra do nome de Deus. Ele pede para Deus agir por amor de ti mesmo. Por quê? Porque Jerusalém, a cidade e o próprio povo carregavam o nome de Deus. E a situação de ruína em que eles estavam era uma vergonha para esse nome. Beleza, então qual é a grande lição que a gente tira dessa história toda? Vamos pensar um pouco sobre o legado que Daniel nos deixa, especialmente sobre essa relação fascinante entre a promessa de Deus e a nossa parte, a oração humana. Acho que o grande aprendizado é este. A certeza de uma promessa de Deus não anula a nossa oração. Pelo contrário, deveria nos motivar a orar ainda mais. A oração não é para mudar a ideia de Deus. Muitas vezes, a oração é o próprio caminho que Deus escolheu para que os planos dele aconteçam. A vontade de Deus nesse caso passou pela oração sincera do Daniel. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Se a promessa de Deus é certa, então qual é o verdadeiro papel da nossa oração hoje? Assim como Daniel, que entendeu a promessa e se colocou na brecha, como é que o nosso conhecimento das promessas de Deus pode dar força e direção para a nossa oração? A vida de Daniel nos mostra que uma promessa divina não é o fim da conversa. Na verdade, é o começo de tudo.